Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quinta-feira, 9 horas e 54 minutos, dia 9 de 6 de 2022. Uma manhã fria, 16 graus aqui em São Paulo. Desejo um bom pregão a todos. Queridos, eu vou começar os trabalhos, como é a tradição, falando aqui do mini índice, né? Um início de sessão bastante volátil, tem esse assunto dos combustíveis que permeia os noticiosos e também um IPCA que veio abaixo de esperado e que pode gerar um movimento de recuperação. Assim sendo, né, a gente sempre faz o racional do intraday e eu falaria em compra nessa região de 118,250, 118,200, 118,300. Tem um pouco mais de pressão compradora do que vendedora. Observando o gráfico, olha que loucura, a gente teve máxima do dia a 109,445 e mínima 107,825, né? O que nós percebemos aqui é um rompimento falso do fundo anterior e a formação de um martelo. Então, às 10 horas, a gente vai ter o início do desenho de um outro candle que deve acionar o martelo rompendo a sua máxima 108,565. E conforme eu falei no Telegram há pouco, eu acredito no teste do fundo anterior aqui, 109, 109,100. Talvez um pouquinho acima, percebam, 109,175 está bem alinhado com a média de 21, então deve testar essa região, passar e buscar a máxima. Então eu falaria no racional aí de 1.200 pontos aproximadamente nesse momento. Ok? E a máxima do dia que vai definir a sessão. Então eu acredito num teste da máxima, 1.200 pontos de spread nesse racional. O gráfico diário, por sua vez, não tem sinal de fundo, isso é verdade. A gente espera um sinal para ver se vale a pena manter a posição, né? Eu sempre falo no Telegram se a gente segue ou não, e assim será feito no final da sessão. E no caso do milho, tudo leva a crer aqui que seja... Até o Eduardo Almeida, que é um assíduo espectador, um querido aluno, acompanha aí todo o nosso trabalho, ele falou sobre as retrações de Fibo, né? A gente usa sim, esse ponto aqui 88,71 e aqui em cima 94,10. Então 88,71, 94,10. Então, a gente está falando aí na busca da retração 38,2, né, para o milho pressionar um pivô depois. Então, mantemos. O mini dólar. O diário não diz tanta coisa, né? É uma leve inclinação de alta, enquanto acima das médias, principalmente da de 21, o dólar tem uma inclinação mais altista. Nós estamos vendidos ainda com um bom lucro. Mas é interessante não devolver, poder ter uma leitura mais técnica, fidedigna dos fatos, sobre os fatos. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma LTA que conecta esses dois fundos, inclusive um deles marcado há pouco, e uma LTB. Então trata-se aqui, queridos, de um triângulo simétrico, inclusive, né? Então para o lado que romper deve caminhar. Havia acionado um topo duplo na perda de 4.911, mas voltou, né? Então dia de IPCA, o mercado fica bem volátil mesmo. Vamos ver para onde caminhará. Uma boa nova de hoje são os juros, né? Caindo 1,10. Eu acredito na aceleração desse processo, seja hoje, amanhã, enfim, nos próximos dias. A minha interpretação é exatamente o Três Montanhas ou o topo triplo. Três montanhas e o topo triplo, geralmente os topos são equidistantes, né? Mas são três topos, de todo modo, né? Então, trata-se de três topos. Então, pode não ser aquele padrão de livro, mas o mercado veio numa determinada região, né? A gente conecta esses topos através de uma linha e sentiu. Está acionando hoje um doji que foi desenhado ontem numa região de resistência. Certo?
Muito bom. Então, como a gente tem aí as bolsas fechadas aqui no Brasil, vamos falar um pouco primeiro de Bitcoin. O Bitcoin é mais do mesmo. Eu considero que o Bitcoin está de lado praticamente desde o dia 13 de maio, vai completar um mês de lado, então acho que não vai assim. Eu, por exemplo, eu comprei 5 Bitcoins. Eu tinha uma grana que entrou de um negócio, mais o saldo que ficou de um imóvel e tal. Eu falei, acho que eu vou comprar 5 Bitcoins. Então a gente não comprou Bitcoin lá nos $50 mil, $48 mil, 40... A gente comprou Bitcoin um pouco acima do preço atual, lá pelos $37 mil, né? 37 e pouco. Não vou me desfazer de uma posição agora, é um dinheiro que pode estar lá nesse investimento, então tá tudo certo. Não é simplesmente assim, a gente comprou, ele caiu mais um pouco e ficou de lado, então é isso, né? Não é termo, ninguém tá alavancado, então vida que segue. E não é demais comentar, né, que a gente fala sempre o seguinte aqui, olha, se você não tem uma conta no exchange e não quer ter, você pode operar Bitcoin comprando o BitH11, né? Inclusive tem uma figura, na minha visão, francamente aqui uma acumulação para romper a média de 21 e subir. Tem gap aberto para puxar o preço como um imã, padrão do farol. O camarada da toda vez que eu gravo, o camarada da coxinha de picanha passa por aqui. Se eu gravar 5 horas da manhã ele passa, se eu gravar meio-dia ele passa. Acho que ele tem uma câmera aqui em casa, quando eu começo a gravar ele passa. Mas eu falo mais brincando, que é um trabalhador, tem que ser respeitado. Ele anda com um carrinho de sorvete, diz ele que é coxinha de picanha, qualquer dia eu vou comer para conferir. Então, no meu entendimento, é uma figura plenamente altista no Hash 11, né? Gap, Monster Gap, para puxar preço. Eu falaria no alvo aqui a R$36 para o Hashdesk. Certo? Muito bom. Bovespa em dólares, a bolsa muito barata para estrangeiro. Observando aqui o histórico do PL, né? Relação preço-lucro histórica, a gente tem 5,63, patamar mais atraente da bolsa em 20 anos. E falando um pouco sobre IPCA, pessoal, o mercado esperava 0,60 na melhor das hipóteses, né? O IPCA ele veio 0,47, então é algo bastante interessante. Por isso que tem juros para baixo. O DXY está em queda, isso favorece o movimento de baixa no dólar, apesar de estar flat. Talvez mergulhe aqui e favoreça o real contra o dólar, né? E como nós estamos vendidos no dólar, favorecerá nesse caso a nossa posição. E MME, fluxo para mercados emergentes, padrão do varal aqui pendurado na média de 5 períodos, após cumprir a simetria. Como é que eu vejo essa estrutura? É um descanso depois de um movimento de alta, atrai novos compradores, né? Então tem muita gente que opera pelo tempo, né? Ela vai montando, por exemplo, quer comprar MME, você pode operar o MCI Emerging Markets. Então você, por exemplo, divide o lote em 2, 3 pregões e isso vai gerando uma pressão compradora. Então, como tem muito algoritmo, né? Tem robô em bolsa, aquela coisa toda, quando existe um rompimento, e esse rompimento é firme porque houve um incremento expressivo de capital, geralmente a movimentação ela é direcional e bastante intensa. O índice DAX na Alemanha, ele faz um movimento que aqui já é interessante uma reação, né? Porque está exatamente no topo anterior, para não ficar com cara de topo mesmo. Né, a mesma leitura do estoque 50 que está até abaixo da média de 21, Bolsa da França, então já começa a perder assim aqueles ares de um movimento francamente comprador, né? Então, por exemplo, aqui a Bolsa da França está abaixo de uma LTA. Você pega Reino Unido, é um pullback na LTB pressionando média de 21, mas abaixo dessas mínimas aqui, a 7559 é um pouco desconfortável para
que tem a continuidade de um movimento de alta, mais intenso, porém, entretanto, todavia, ó, topo anterior também, 7538. Então, reagindo um pouco aqui, conserva um viés, um desenho altista. A gente tem o VIX, né? Tínhamos aqui um racional de venda, acertamos novamente. E é um simples repique, né? Aqui no VIX, no pré-mercado, antes da abertura das bolsas americanas. Os futuros americanos estão praticamente de lado. Agora estão com um pouco mais de pressão na ponta vendedora, mas eu não creio que ela persista após a abertura. O sinal, para mim, é em conteste aqui, respeitou o eixo do W, respeitou as médias e temos um mastro-bandeira no Dow Jones, temos um mastro-bandeira no S&P com a mesma configuração, ó, né? Aquela configuração da variação flâmula, quando você tem praticamente uma flâmula mesmo, né, após o mastro. Né? E também no índice Nasdaq, padrão claríssimo aqui, respeitou o eixo do W, e aí você tem o desenho aqui da... Você fala, professor, mas não tem aquele negócio do mastro ter que ser um pouco maior, tá um pouco desproporcional? Eu até concordo, mas não invalida, neutraliza ou enfraquece essa leitura. Os títulos americanos de 10 anos continuam em alta, não tem sinal de topo, inclusive está rompendo 3062, né? Está tentando romper. Eu não compraria por aqui, mas também não venderia. É o caso do petróleo, né? Não é... Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, entre os dois, eu escolheria operar petróleo. Minha última opção seria os títulos americanos de 10 anos. Eu venderia petróleo nesses níveis. Mas eu não escolheria operar o petróleo nesse momento porque tem drivers binários. OPEP, mais a guerra Rússia-Ucrânia. Eu escolheria comprar minério com muito otimismo, muita convicção, entendendo que a gente está falando desde 132, né? Que é uma compra no minério, então é uma compra de 132 até 160 dólares, ou sendo mais específico, 158 dólares e 40 é o objetivo. Então a gente está falando aí em 26 dólares e 40 de upside, e eu continuo entendendo que é plenamente possível, é factível pensar no minério, talvez na próxima semana, já 158 dólares com 40, o que deve beneficiar Valeos e Minas, Gerdau, Goal, Semin. E aí nós temos a bolsa japonesa para o alto e avante, é o Jaspion aqui. Bateu, né, numa região de objetivo primário, então é natural algum nível de correção, mas correção oportunidade. Xangai, idem, o mesmo raciocínio. A gente viu a balança comercial, eu detalhei para vocês lá no informe cenário, né, comentei um pouco no panorama também. A balança comercial chinesa teve um superávit de 78,8 bilhões, a previsão 59,5, né? Então, ó, as exportações subiram 16,9 em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados nesta quinta pela Administração Geral das Alfândegas, e superou o crescimento de 8% esperado pelos economistas. E as importações aumentaram 4,1% no mês passado. Os economistas consultados esperavam um crescimento das importações de 2,5%. O dia que os economistas acertarem alguma coisa, a gente vai ter exatamente algo novo. São teóricos, né, com todo respeito. Tem economistas e economistas, né, mas a grande parte é teórico. Aí ganham dinheiro aí na bolsa de terno e gravata, numa zona de conforto. Se erram ou acertam, nada muda. Nós que somos traders de verdade, nós estamos na ponta da lança, né? A gente está no patamar mais elevado aí da cadeia financeira, pessoal. É quem coloca a cara a tapa, dá liquidez, essa que é a grande realidade, né? E que opera de verdade, então né? Essa que é a real. Certo? Então a gente tem a abertura do mercado à vista nesse momento, então eu vou prestigiar nossos amigos do YouTube. Se vocês puderem deixar o like, compartilhar o vídeo, principalmente atuar na área de comentários, eu fico muito honrado.
Esse vídeo aqui eu gravei de madrugada, então é natural que tenha um pouquinho menos de audiência. Se quiser entrar no grupo do Telegram, o link está aqui. Carlos Flá, Carlos, seu Flamengo vai mandar o treinador embora, hein? Paulo Souza, muito fraco. O Luiz Castro, técnico do Botafogo, excelente. Eu não sei se ele vai ter tempo para trabalhar, mas você vê que é ótimo, né? Assim como o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é ótimo também. Agora, aquele Pinto Sá que o Vasco contratou alguns meses atrás, o Paulo Souza, são muito fracos. Né? Qualquer treinador de time do interior aí é muito melhor que eles, né? Então não é porque é português que é bom, você tem que ver o profissional, né? Parecem ser ótimas pessoas, tudo, mas são fraquíssimos. Pô, eu quero jogar no Real Madrid também, eu tenho bola pra isso, tenho idade pra isso, então não é só ser gente boa, né? E o do Corinthians, ele é ruim, mas não é tão ruim quanto o Pinto Sá e o Paulo Souza. O do Corinthians, o elenco é muito forte. Talvez dê certo, mas é um treinador muito ruim, mas muito mesmo. E o Jardim, que treinou o Mônaco, esse sim eu gosto muito. Daria certo aqui no futebol brasileiro. Olha o nosso querido amigo Carlos Flá. Boa noite, professor Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Professor, venho notando que o volume negociado na B3 vem perdendo força. Isso é fato. Desde a semana passada, acredito que a volta desse volume irá jogar nossos índices nas máximas. O Carlos, os estrangeiros, eles têm operado na ponta compradora de forma praticamente ininterrupta desde o dia 19 de maio e acumulam até o dia 6 1 bi 661 milhões. Vamos ver se já tem aqui no Cartesian a informação do que eles fizeram no pregão seguinte. No Cartesian não, no Broadcast, né? Ó, o Zé Vendinha tá falando aqui que a inflação volta a ceder, tal, que tivemos uma notícia boa sobre o IPCA, tô de acordo. Não tem ainda. Ó, o IPCA de maio é o mais baixo desde 2021. Então isso é bom. Não temos o que os estrangeiros fizeram no pregão seguinte, mas eles estão comprando. Isso pode aumentar o volume sim, né? Olha que o nosso amigo fala ali, ó. Agora é fato que a PEC dos combustíveis não é muito animadora, mas por outro lado é algo que pode surtir algum efeito no curto prazo. O melhor cenário mesmo, querido, seria o dólar continuar em queda e o petróleo buscar lá a região de $110 inicialmente, depois mergulhar até abaixo dos 100, encontrar um ponto de equilíbrio, né? Isso irá ocorrer se houver alguma trégua no conflito Rússia e Ucrânia, está corretíssimo, mas a PEC pode dar um fôlego no curto prazo, inclusive na inflação, correto. O único problema é que acaba tendo um impacto fiscal relevante, né? Agora assisto um monte de analistas falando que a PEC é confusa, que não sabe o impacto nas contas públicas, que o fiscal irá se deteriorar, que é muito cedo para falar dos impactos, mas fazem um monte de previsões desastrosas e colocam terror no mercado. São os mesmos que falam em recessão para o Brasil. Não vai ter recessão, né? A gente vai acertar o PIB de novo entre 1,9 e 2,1. Nós vamos acertar sozinhos, assim, como fizemos ano passado, como acertamos pico de Covid e tudo. Depois PIB de 0,1, falava em queda da arrecadação, ou seja, erraram tudo. O Brasil está com recordes de arrecadação, geração de emprego forte e crescente. Eu continuo acreditando em PIB de 1,4. Eu vou um pouquinho além, entre 1,9 e 2,1. Aprendi um pouco na história dos investimentos, quando a grande maioria está pessimista, dizendo que é o fim do mundo, que só tem problema é que estão as oportunidades. Concordo com você, hora de ir às compras, não irei achar o fundo do poço, mas comprarei com bom desconto. É esse o racional. Acredito que o nosso mercado está patinando no pessimismo das falas dos formadores de opinião, porque nos fundamentos tem muito desconto, concordo. Professor, parabéns pelas suas análises e estudos, aprendo muito, todos os dias acompanhando o seu trabalho, você é referência, um guerreiro, não é fácil fazer o que você faz, por você e por seus alunos. Muito obrigado pelo carinho e reconhecimento. Eu que estou na luta há décadas, sei que tem um momento que ficamos sem paciência, mas ao longo da vida aprendemos a lidar com as adversidades. Não é fácil olhar um mercado tão desconfortado que não deslancha, mas esse momento chegará e o que passou será fortaleza para novos desafios à frente. Grande professor, abraço. Que o nosso Senhor possa abençoar a todos nós. Obrigado pelas suas palavras de incentivo e carinhosas. Isso é muito importante, né? Eu estou aí na luta, incansável, e nós vamos surfar um momento de louros dentro em breve. Vai ser um período duradouro.
na minha visão, aí me permite fazer bastante conteúdo educacional, fazer uma série de coisas quando você tem mais tranquilidade, serenidade. E, Carlos, eu vou te falar um negócio, viu? O Nicolau Arbex é um queridíssimo amigo que está comigo há aproximadamente 10 anos, né? Ele sabe disso. Conforme você entra numa zona de lucro, o cérebro trabalha numa outra frequência, você fica mais estimulado, querendo ou não, né? Você fica ainda mais motivado e aí as ideias vão vindo, vai virando uma bola de neve positiva. Fala, mestre, que honra, sou o primeiro a comentar aqui, que privilégio, estamos juntos, somos investidores da Night, é isso aí. Gostaria de sugerir as transmissoras de energia Taesa e TRPL4 agora, se possível, para uma próxima oportunidade de análise. Muito obrigado pelo trabalho e pela dedicação incessantes, é uma honra tê-lo conosco, Nicolau. Estamos juntos aí há mais de 10 anos, né? E eu fico muito feliz em tê-lo aqui no canal. Hoje, eu penso que esse tipo de ativo é um ativo de guarda, né? Quase sempre o é, mas em especial no momento de mais volatilidade. Então, observando pela ótica do semanal, é uma masturbandeira. Então, oportunidade de compra para quem quer um ativo mais conservador para bater a renda fixa, né? E aí a gente tem TRPL4. Tem um pivô de baixa no semanal, acionado na perda de 24,05. E está abaixo de uma região de suporte. Trabalhar contra uma barra dessa no semanal é complicado. Então, entre as duas, eu compraria a Taesa, mas tendo consciência que transmissão paulista está mais descontada sobre uma LTA. Então, para quem tem liquidez, de repente poderia comprar um lote de cada. Só que está pegando a faca cortando na transmissão paulista. Por outro lado, está sobre uma LTA e longe da média, o que torna o ativo, de certo modo, atraente. Perfeito. Francisco Paes, bom dia, professor Wagner. Obrigado por dedicar seu tempo. É sempre uma honra, prazer e satisfação, querido. Sempre passa conteúdo de excelente relevância. Acertar movimentos antes de acontecerem diversos ativos não é para qualquer um. Muito obrigado. Você transmite conhecimento inquestionável, humildade e caráter à pessoa de caráter. Parabéns pelo trabalho. Fico muito honrado e feliz. E alunos maravilhosos como você, o João, o Lucas, o Gleidson, Nicolau, o Carlos Flá são a nossa razão de ser. A Top Traders não tem nenhum tipo de interesse oculto, né? Vamos dar uma olhada no livro de ofertas do índice aqui. Eu vou contar uma história. Por exemplo, né? Eu frequento com a minha família um supermercado que eles vendem um tal de um cartão lá, eles vendem a ideia no caixa para você. Ali tem um interesse oculto. Porque ele fala que vai te beneficiar e você vai ter descontos, mas eles vão te cobrar taxa, você vai ter trabalho para cancelar. Eles vão colocar a venda casada de produtos, usar os seus dados para uma base que vai ficar te ligando, mandando e-mail, quer dizer, vai tornar a sua vida desconfortável sem te avisar sobre isso. Quando você vê, por exemplo, o guru tal tá em tal corretora agora. Olha, vamos observar o livro ali. E é tudo grátis aqui. Você tem acesso ao conteúdo dele, ao Profit Chart grátis, ao MetaTrader. Você não paga nada. Tem interesse oculto. Eles vão te quebrar como? Eles vão te dar uma mega alavancagem. Vai ter um analista lá, ou agora até robô, estimulando você a operar. Você vai estar mega alavancado. E, sei lá, você vai ter 20 mil na corretora lá, eles vão te levar esses 20 mil, esses 30 mil, 100 mil em corretagem, te zerando pela mesa ao longo do tempo. Isso se eles não operarem contra você, que isso ocorre também. Às vezes o camarada te fala, você está no nosso grupo aqui, eu não vou te vender nada. Só que assim, olha, eu estou te dando aqui um pacote gratuito, você só paga a taxa de manutenção aqui da estrutura, é R$1.000 por mês. Quer dizer, sempre tem um interesse oculto para te vender alguma coisa. Na Top Traders, não. Então, o aluno é realmente a única razão de ser. A gente não vende livro, não vende assinatura, não vende plataforma, não vende acesso, não vende nada. O que a gente faz é uma ou outra vez por ano lançar uma imersão que mal dá para cobrir os custos, né? Nem os custos cobre.
Então eu faço esse trabalho para devolver para o mercado um pouco do que o mercado me deu e também porque você ensinando, você aprende pra caramba. Jamais teria o mesmo nível de consciência, de comprometimento se eu não tivesse esse trabalho com milhares de alunos acompanhando. Por mais disciplinado que eu seja, quem falar que sim, não é verdade, né? Você vai ter o mesmo nível de comprometimento, disciplina, se você opera só para você ou se você tem aí 10 mil alunos acompanhando um projeto que é os 126 mil pontos, nem a pau, né? Então todo mundo ganha. Cleidson Fernandes, excelente madrugada, meu querido professor. Parabéns pelo excelente trabalho que sempre faz com muita dedicação, maestria e disciplina. Obrigado pelo conteúdo de alto nível, foco, força e fé, juntos somos mais fortes. Faço minhas as suas palavras, queridos, um excelente trabalho a todos nós, que tenhamos uma boa caminhada na seara da renda variável. Lucas Mon, que agradece o conteúdo, a gente que agradece sua presença constante, o que é uma honra e motivo de muita alegria para todos nós. E aí nós temos o João Vinícius, né, que está conosco aí no dia a dia. Obrigado, Messi, pelas respostas e esclarecimentos. A gente que agradece sua participação diária. Acompanhei algumas notícias negativas referentes à Europa e aos Estados Unidos que podem influenciar para uma quantidade da queda no WIN. Sim, pela influência de diversos fatores, crê que poderemos ter uma pequena reversão até sexta para as próximas semanas? Eu acho que o semanal é a chave que Deus guia todos nós. Sua pergunta ele é muito pertinente, porque se a gente tiver um candle no semanal que indique, né, uma pausa, né, nesse processo de alta, talvez a gente nem fique com a posição, talvez hoje, dependendo dos desdobramentos, a gente encerre, né? Aparentemente é um recuo para formar pivô, mas tem que ficar pelo menos uma pequena sombra inferior. Da China, Lucas, as notícias são muito boas, mas como, por exemplo, o petróleo não cede, significa inflação. Apesar de uma boa balança comercial na China, por exemplo. Aí o Brasil poderia estar descolado do exterior subindo nesse momento? Sim. Só que aí o fator eleitoral ele começa a entrar no radar. Então não tenham dúvida, pessoal. O pessoal vai começar a ficar de olho. O pessoal vai ficar de olho é dose, né? Os traders vão começar a colocar na pauta diária e no radar todas as movimentações do PT. Porque eu não sou petista, não sou bolsonarista. Mas como as pesquisas indicam uma vitória no primeiro turno, existem 3 situações. Populismo do governo Bolsonaro, né, para, de repente, angariar votos, iniciar uma reação. Pode acontecer, de repente, uma debandada do Centrão, dificultando o arroz com feijão ali do dia a dia. E sem dúvida, né, o mercado vai começar a ficar de olho em quem serão os possíveis ministros de ambos os governos, mas do PT, se eles pensam mesmo que falam em revogar reforma trabalhista, revisão de teto de gastos, e se a proposta do PT vai ser mais parecida com o governo Dilma do que com o primeiro mandato do presidente Lula. Agora, qual que é a minha opinião? Que vai ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E não acredito, por exemplo, que a gente tem aí Pablo Marçal com 1%, Simone Tebet com 1%. A gente tem o Ciro Gomes, que sempre vai ter aí entre 7, 8, 9% dos votos. Ele pode se candidatar 10 vezes, vai ser sempre assim. E não tem terceira via, né? A terceira via, né, ela mutilou-se, né, antes das eleições, né? Um jogo de vaidades, né, busca por poder, então não tem terceira via. Na minha visão, qual que seria uma boa formação de terceira via? O Eduardo Leite com a Simone Tebet de vice, por exemplo. Seria uma formação interessante. Né? Mas aí não teve, não dá mais tempo. E o João Dória nem candidato é. Então, só que agora provavelmente Eduardo Leite será candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Então não tem terceira via. E também não tem nenhum candidato de terceira via capaz de apoiar Lula ou Bolsonaro e levar um dos dois a uma vitória. Teria o Ciro Gomes, mas eu não acredito que ele apoie nenhum dos dois. Acho que ele fica neutro. Talvez ele fique neutro no segundo turno e declare o voto no Lula, mas fique neutro, enfim. Então a corrida eleitoral ela começa a entrar no radar. Ok? Legal. Então agora a gente vai falar aqui sobre os ativos fixos.
Independente de quem estiver lá no governo, eu sempre vou torcer para que o presidente, seja ele quem for, tenha um bom governo, faça um bom trabalho. Vou sempre torcer pelos ministros e que a gente tenha honestidade sem corrupção. E como eu vi outro dia num programa aí no Instagram, o meu partido é o PIB, né? Então, ontem, pessoal, estava indo lá para barbearia cortar o cabelo, fazer a barba e tal. Ó, a Ambev, para quem é fã do Ativo e buscava um ponto técnico, a gente tem um fora da banda dentro da banda e tem uma LTA. Então a Ambev, ela mostra aí uma situação interessante para uma compra, apesar de eu não ser fã do Ativo. Nada contra a empresa, mas hoje investir em Ambev em renda fixa dá praticamente a mesma coisa em retorno e o risco na renda fixa é menor. Então eu estava vendo ontem, estava ouvindo, né, ontem a caminho da barbearia, que numa entrevista ampla e tal, para as pessoas, né, para 50% das pessoas, um fator determinante para avaliar o governo, decidir o candidato, ou seja, aquilo que é mais importante para elas, para que elas decidam o voto, digamos assim. Mais de 50% é economia. Sabe qual a porcentagem que tem como fator determinante? Por exemplo, segurança pública, violência para decidir voto? Menos de 10%. Sabe qual que é a porcentagem que leva em consideração todos os desdobramentos da Covid para decidir o voto? Menos de 10%. Então o que manda mesmo, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é a economia. Né? Então as pessoas têm uma boa lembrança do governo Lula, é por isso que o ex-presidente Lula está na frente nas pesquisas. Então o fator determinante é a economia, né? É o bolso. Então, B3SA3 desenvolvimento de topo duplo, o alvo aqui a 11,61, então eu não arriscaria uma compra nesses níveis. Já nos bancos, sim, eu faria. Eu penso que dá para comprar no vazio aí, digamos, um banco com a qualidade de Banco do Brasil num processo descontado. Vamos tentar traçar aqui uma LTA. Haveria ainda algum espaço para queda com base na mesma, como diria o poeta, né? Dá para pensar até num canal aqui. Correto? Um canal quase perfeito aqui. Aí, por exemplo, um ativo como o Bradesco, uma magnitude de queda de 20,62 a 19,33. Já tem um desconto good enough, quer dizer, bom o suficiente para uma entrada, assim penso eu. Itaúsa, a opção boa para bater renda fixa, está atingindo aqui o objetivo de um topo duplo ao buscar suporte em 9,13, 9,12, 9,13. Aí temos Itube, também abre uma boa oportunidade para a compra após uma correção, que não é no tempo, é uma correção no preço mesmo. Sambi, nós temos em carteira, é candidata a ser trocada, mas não agora, né? A gente pensa em trocas, como eu venho comentando, lá pelos 116 mil pontos no mini índice, ou no mercado à vista. E BPAC, essa uma rara oportunidade na minha interpretação. Está fazendo um pullback aqui, mas o que vale mesmo talvez seja essa LTA, está se aproximando e deve inflexionar, formar fundo. Aí temos positivo, ativo de fluxo, ela vai e vem conforme a gente tem maior ou menor pressão compradora, e daqui a 2 minutos vai abrir o Dow Jones. O que seria natural? A gente vai ter a abertura do Dow Jones. Quem que está comprando nos últimos pregões? Os estrangeiros. Então seria natural, após a abertura do mercado americano, a gente ter uma reação aqui no Brasil. Vamos ver se isso vai ocorrer de fato. Os índices IFNC. Eu acho que já corrigiu o que tinha que fazê-lo, né? Vamos trabalhar com retrações de Fibonacci. Eu nem vou colocar de forma milimétrica aqui, só para a gente ter uma
uma noção, né? Está na retração de 38,2, um bom ponto para iniciar um processo de reação. IMAT, que é o índice de materiais, está testando o topo anterior. Até o IMAT cedeu, né? Mas está num topo anterior. Se reagir minimamente aqui, fecha acima da média de 21. Temos o IMOB. O IMOB, por exemplo, índice de consumo, estão extremamente fracos. Mas é incoerente esse movimento quando você pega um IPCA bem abaixo do esperado, com outros indicadores econômicos muito bons. Então existe aqui uma distorção. 3260, vamos colocar aqui. Então penso que há uma distorção. Então isso significa que a gente pode ter uma reação boa hoje, e não só hoje, como nos próximos pregões, né? O índice de energia, ele alinhou-se aí, nivelou-se por baixo em relação aos outros setores. Porém, descontado assim, eu penso que muitas oportunidades surgirão no setor, diferentemente de algumas semanas atrás, que a maior parte dos ativos estavam extremamente caros. E a gente tem Small 11, né? Rara, histórica, fantástica oportunidade de compra numa região que fez fundo anteriormente, uma exposição ao mesmo tempo ousada e simplificada, uma vez que você tem acesso a uma cesta de small caps de forma muito mais simples. As bolsas americanas agora estão abrindo, né? Estão abrindo em alta. Questão de alguns minutos para passar para o terreno positivo, na minha interpretação. Não é o que eu acho, é porque tem mastro bandeira aqui nas três, né? Então é natural, não acredito que desconfigurem esses padrões, e sim que deem continuidade. Então, por exemplo, a gente pode ter uma reação boa aqui no mini índice, né? Uma reação importante, de repente jogando esse mini índice que agora opera aí a 107.780 na mínima, lá pelos 109 mil pontos mesmo. Mas aí o primeiro passo já é romper 108.215, né? Porque está abaixo de um fundo anterior. E aqui podemos considerar uma linha de retorno, eu vou reforçar. E essa linha de retorno, ela passa a ser válida a partir do momento, a gente pode pensar até num alargamento, mas tem que começar a subir e romper o 118, o 108.215. Não. Vamos ver aí como é que será essa movimentação. Até para a gente decidir no final do dia se faz sentido a gente manter as posições ou não. Ok? Muito bom. Na verdade, aumentou a pressão vendedora no primeiro momento. Vamos ver como é que reagem os estrangeiros aí sob pressão. Se for ponta firme mesmo, daqui a pouco vai estar batendo 108.205 e aí posteriormente rompendo e vindo para o 109, que é o que a gente acha. Petrobras, antes de terminar o vídeo eu volto ali. Petrobras, as bandas de Bollinger estão cada vez mais justapostas, né? Pouco interessante a ação, eu escolheria a Prio, RRP3, o Enalta para operar o setor. Eu não seria comprador de Petrobras nesse momento, eu seria comprador de Vale, como eu venho comentando, então significa correções eu interpreto como oportunidades.
Minha exposição seria muito mais a metais no momento, como a gente tem Semin, como a gente tem Gerdau. Talvez algo assim, a formação de um fundo sobre a média de 21, né? Aí China 11. Eu acho que China 11 chega num patamar interessante para uma realização de lucros, para quem pegou lá embaixo, de acordo com o nosso racional. Hoje está cedendo um pouco sobre um topo anterior. Pode trabalhar com base no stop que eu comentei. Então está num ponto bom para realizar no frigir dos ovos. Curi, uma região de suporte, tudo aqui para uma reação. Melk, um pouco abaixo dos fundos anteriores, mas não entendo que valha apenas fazer a posição nesse patamar, né? Tá num nível que foi respeitado no mês de janeiro e a partir daí subiu fortemente, então a gente mantém, a gente vai ter um pouco de paciência com essas posições, isso inclui também a local web, né? Trocas, qualquer modificação, né? Novas entradas por volta de 114 e modificações em carteira por volta de 116. Então está sobre a média de 21, um ativo total aqui de fluxo, trabalha de forma um pouco atabalhoada, até meio abobalhada em alguns momentos, mas isso é típico de uma ação de fluxo. Se ela entra num patamar positivo também, começa a subir ininterruptamente. Aqui a gente tem até uma ideia de um triângulo ascendente, se a gente considerar esses dois topos. Gerdau, né, que ontem cedeu e hoje dá continuidade ao movimento, até de forma um pouco estúpida, né? Ombro, cabeção, ombro invertido, quando ele é inclinado, ele tem um pouco menos de eficácia. Simetricamente pode estar espelhando que esse movimento do início de abril. Seguimos na compra aí também, sem novidades. Ok? Então é isso. Tá entregue. Saúde e paz a todos, pessoal. E hoje eu vou fazer stories lá no Instagram. Se puder deixar o like, compartilhar o vídeo e a torna de comentários aqui, você é muito bem-vindo. Por aqui o aluno é a nossa razão de ser. E só voltando aqui no mini índice, né? Então, é uma prova de fogo para os estrangeiros que estão comprando. Qual que deve ser o movimento? Logo após eu acabar de gravar o vídeo, a gente deve ter um teste de 108,215, mesma região da média de 5. Então, eu estou muito seguro que vai buscar o 108,215, agora são 10,37. Agora, se rompe ou não é outra história. Eu acho que rompe. E aí projeta o 109, que é onde está a média de 21. Então, busca ainda o 109, 109,100 na minha visão. Sendo mais específico, 109,175, que abre um spread aí de 1.400 pontos. Talvez antes do meio-dia. Ok? Então tem sinal de fundo, está formando aqui um doji, quem sabe um martelo. Vamos em frente. Não seria uma surpresa para mim o mercado fechar positivo nessa quinta-feira. Por quê? No exterior, os padrões dos gráficos são de alta, então é natural que tenha uma reação. Daqui a pouco as bolsas americanas devem estar verdinhas aqui, mesmo que seja uma alta leve. E a gente tem um IPCA, que não é qualquer coisa, com juros em queda. Então, qual que deve ser o movimento? Busca por 108,215, rompe, projeta 109, talvez aí no horário do almoço. Saúde e paz a todos, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Contem sempre comigo. Valeu!